essa conversa. Primeiro, falando a nossa intenção. Peraí que eu tô ouvindo gente. Oba, deu certo. Então, gente, o objetivo desse PA é a gente continuar as nossas ações do mês da mulher. E a gente teve bastantes iniciativas muito legais e que proporcionaram bastante reflexão e conhecimento melhor sobre as nossas mulheres Dry Clinic. E nesse PA, a gente trouxe duas convidadas muito especiais que vão abordar com a gente uma ótica sobre desigualdade de gênero e abordando se aprofundando um pouco mais sobre diversidade. Eu queria abrir passando uma coisa que durante a minha pesquisa eu acabei retomando, porque equidade não é igualdade, né? E é só porque é legal mesmo lembrar que igualdade é quando a gente considera que todas as pessoas são iguais e a gente tenta prover essas oportunidades de formas iguais para elas. E quando a gente olha sobre a ótica da equidade, a gente considera todas as diversidades e diante das diferenças a gente tenta trazer as oportunidades para essas pessoas igualmente. Então, se eu der uma bicicleta para todas as pessoas do mundo, tentando prover um meio de transporte mais democrático, sustentável, a gente tem que levar em conta que várias pessoas do mundo não poderiam andar de bicicleta. Então, as pessoas também têm diferenças e a gente tem que considerar isso na hora de tratar e ouvir os seus problemas e tentar resolver isso. Então, eu queria apresentar a vocês a Marina e a Júlia. E aí eu queria abrir para elas falarem um pouquinho sobre elas, as suas trajetórias. Tá bom. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiramente, agradecer... Tá dando para ouvir normal? Tá perfeito. Primeiramente, agradecer a Bárbara e a Mari, né, por fazer esse primeiro contato, a iClinic também, e a vocês que estão nos ouvindo e assistindo. Meu nome é Marina Camargo, eu tenho 26 anos, sou advogada e integrante da Comissão de Igualdade Racial da OAB, 12ª subsecção aqui de Ribeirão Preto. E também faço parte do Comitê de Igualdade Racial e do Comitê Vozes do Grupo Mulheres do Brasil. Bom, antes de iniciar a minha temática principal, que é o feminismo negro, eu preciso falar da minha trajetória de vida. A minha infância, ela foi muito feliz, eu tive um acolhimento familiar muito forte. Meu núcleo familiar é composto por mãe, pai, avó e irmãs. E nós brincávamos muito, eu com minhas irmãs. Nós também brigávamos, né, naturalmente. E meus pais e minha avó, eles sempre priorizaram a educação, né, mas também porque nós tínhamos uma condição financeira para isso, bem apertada, mas eles podiam pagar uma escola particular, que é a realidade bem diferente da maioria das famílias negras. Bom, então eu vou até mostrar para vocês uma foto da minha escola na infância. Só um minutinho. Dá pra ver, Bárbara? Ainda não. Dá pra ver a foto? Oi? Então aqui era na minha escola, né? Essa foto era do pré-3, nós tínhamos mais ou menos 7, 8 anos. Não preciso nem falar quem eu era aqui. Aqui também é a foto das meninas, eu aqui na frente. Na apresentação do final de ano. Interessante que depois que eu fui verificar, eu falei, nossa, eu tô sempre na frente nas fotos, né? E aí eu lembrei que minha mãe e minha avó sempre falaram para eu não ter vergonha, para eu realmente ficar na frente, tanto por eu ser baixa, mas depois que eu fui vendo que é por ser negra, né? Então não ter vergonha e realmente ficar na frente. E aqui era meu grupo
grupinho de amigas, né? Hoje eu percebo que era um grupo composto por pessoas que eram mais excluídas ali, as crianças. Então tinha uma menininha mais gordinha, tinha uma que era japonesa e uma que tinha lábio leporino. Então nós fazemos parte de um grupo diferente da maioria. Ali ao fundo, uma das funcionárias zeladoras, né, uma mulher negra. Bom, voltou na câmera, né? Voltou. Tá. Tá dando pra ver o rosto certinho, né? Tá. Bom, então, a maior parte desse meu momento na escola foram boas. Eu tenho sensações boas, mas com certeza porque minha família soube lidar com essa discriminação racial infantil. E também porque eles fizeram com que eu não prestasse atenção nessas pequenas violências, né? Bom, eu vou contar alguns casos para vocês que eu acho interessante contar. Fiz uma seleção aí de acontecimentos. O primeiro caso foi quando eu fui impedida de entrar na casinha de bonecas. Hoje, o que seria racismo, né? Crime de racismo, que é impedir que alguém exerça um direito, ali, se fossem 2 adultos, seria o crime de racismo que teria acontecido. Bom, então eu estava com as meninas, andava com minhas 2 amigas, uma morena, uma loira, e elas foram entrar na casinha de bonecas que as meninas entravam nessa casinha para brincar. E eu fui impedida por uma outra menina que abriu os braços e falou: não, aqui você não vai entrar. Por quê? Não, porque eu não quero que você entre. Como ela era mais forte, e eu também era muito quieta, não tive nenhuma reação a não ser realmente brincar ali fora da casa. O segundo caso foi quando eu estava descendo as escadas e outra menina mais gordinha estava subindo, né, para você ver que a criança realmente não tem filtro. E ela subindo a escada, ela me parou e falou assim: olha, você parece um saci, você tem cor de carvão. E aí eu pensei, o saci parece comigo, mas ele não tem uma perna, ele é menino, ele não tem camiseta, ele mora no meio da floresta. Então o saci pra mim era uma figura muito esquisita, dava até medo dele. E carvão, de primeira, eu não gostei, né? Porque o carvão não era minha cor, sujava as mãos, então aquilo pra mim também não foi nem um pouco legal e eu também não reagi. Um terceiro caso foi uma reação, na verdade foi um ato de explosão, né? Havia uma menina que era bem forte, ela tinha o costume de apertar e levantar os meninos. E aí, um belo dia na fila, ela decidiu fazer isso comigo. Uma menina super magrinha, quieta, e ela me apertou muito e eu fiquei sem ar, pedindo para ela soltar. Então, como até um ato de defesa, eu arranhei o rosto dela e arranquei o cabelo dela. Tinha bastante cabelo na minha mão. Eu não indico a violência, né? Mas é para mostrar que ponto que eu cheguei. Aí ela soltou, todo mundo ficou muito assustado com aquilo, né? Um quarto caso foi um rabo de cabelo bem alto, bem liso, e aquele cabelo mexia. Eu queria ter o cabelo igual ao dela. Minha mãe cuidava dos nossos cabelos, só que era muito difícil, não tinha creme na época. Então minha mãe decidiu comprar um rabo de cavalo, só um aplique do cabelo mesmo, e ela trançou aquele cabelo. Aí um dia eu estava correndo no pátio e aquela trança caiu no chão, né? Foi até que o zelador ali da escola, ele pegou a trança, ele era negro também, teve um papel fundamental assim, de acolhimento para mim, para minhas irmãs dentro da escola. Ele falou: Marina, é sua? Eu falei: é minha. Aí peguei, pus de novo e voltei a correr. E um quinto caso, que eu acho que acontece muito com as meninas negras, são as festas na escola, né? Eu sempre gostei muito de festa, de música, de dançar. E na festa junina era um trauma para mim, era um problema. Por quê? Nenhum menino queria fazer par comigo. No final, eu acabava sempre dançando com a professora, né? Ali, a professora dava até a desculpa de que os alunos precisariam dela para pegar a coreografia, mas não, a coreografia era fácil, era somente para me acompanhar, né? Exceto nas peças de final de ano, que ali sim, eu me sentia bem realizada, eu gostava de fazer jazz com as minhas irmãs, e ali a gente não precisava dos meninos, então era um grupo de várias meninas se apresentando no Teatro Municipal, então ali eu ficava bem tranquila. E é interessante falar também
sobre a problemática da unificação das pessoas negras, né? O que significa? Significa o que aconteceu comigo nessa época. Eu conheci um menino, ele era famoso lá na escola, ele se chama Thiago Bastos Gabriel, e sempre achava tira nossas individualidades, né? Mas no final das contas, realmente nós nos conhecemos, nos tornamos amigos mais tarde. Na época ele chegou até a ser bicampeão pan-americano do judô, e hoje ele é um maravilhoso engenheiro de produção em São Paulo, né? E eu agradeço muito por ter conhecido ele. Bom, eu posso contar 2 casos também. A maioria ali das professoras tratavam nós 3 muito bem, só que 2 eram a exceção ali da regra, chamavam muita atenção. Uma professora em específico, né, chamou a minha irmã mais velha. Ela, após o término do intervalo, ela ainda estava com vontade de fazer xixi. Então ela falou: professora, eu preciso ir no banheiro. A professora não deixou, alegando que já tinha acabado o horário do intervalo. Mas ela falou: professora, eu preciso fazer xixi. Ela não deixou e minha irmã fez xixi na roupa. O segundo caso foi com uma professora que ela era super alto astral com todo mundo, mas comigo tinha dias que ela era, tinha dias que ela não era, né? Que ela me perseguia um pouco. E até que ela resolveu fazer uma chamada oral, uma prova oral, e perguntou a todos os alunos a tabuada. Então, quanto que era 3 vezes 2, 5 vezes 2, vezes 3, números baixos. Quando chegou em mim, ela perguntou: Marina, quanto que é 7 vezes 8? Que era o número mais alto que ela tinha perguntado para mim, né? E eu lembro de tudo até hoje, né? E aí, naquela situação, eu não sabia a resposta, eu fiquei nervosa, uma vontade enorme de chorar. Na verdade, eu não lembro se eu chorei ou não, mas que eu fiquei com muita vontade. E então, ao invés de ela me ajudar, ela me pressionava: você tem que aprender, você tem que saber. Até que um dia ela também escreveu no meu caderno, em vermelho, muito forte, falando mal de mim, dando recado para minha mãe. A página inteira em vermelho, ela escreveu. E chegando em casa, eu muito nervosa, minha mãe perguntou o que era, eu não consegui falar, comecei a chorar e não deixei minha mãe abrir o caderno. Minha mãe abriu o caderno, viu aquela mensagem dela, viu que era totalmente traumante para mim. Minha mãe foi e a psicóloga dessa. Bom, então, tirando essas 2 professoras, né, a diretora também era muito acolhedora. Minha mãe sentia que ela entendia que era racismo, só que outras atitudes não eram tomadas, nenhuma atitude assim, jurídica, administrativa, até o momento ali, naquele momento não foi tomado. E eu tenho muitos outros casos meus, das minhas irmãs, da minha mãe, da formatura, da minha avó, até para escrever um livro aqui com vocês, né? E, então, mais uma vez, falar que eu posso dizer que a minha infância foi muito diferente da maioria das meninas negras, porque normalmente as famílias ou não sabem lidar com o racismo ou não são muito estruturadas, porque passam por grandes dificuldades por conta da pobreza, né? Teve um censo do IBGE em 2018, que ele registrou que negros são 75% entre os mais pobres, enquanto os brancos são 70% entre os mais ricos. Então, posso dizer que essa minha infância só não foi traumática porque eu tive esse acolhimento familiar forte, constante. Eu poderia nem estar aqui com vocês, conversando e tendo a força para falar com vocês. Bom, eu posso dizer que no final da minha adolescência foi o meu despertar. Eu comecei a ver alguns vídeos no YouTube, e aí em palestras, encontros, debates de movimentos sociais aqui em Ribeirão, não só do movimento negro, participei de outras temáticas. Passei por alguns casos de discriminação, porque na adolescência, né? Porque na época eu fazia dança de rua com o grupo Sigma Soul, Street Dance, né? Nós ganhamos o 1º lugar na Dança Ribeirão, e é um momento que tenho muitas saudades também. E um belo dia, acabou o ensaio, eu fui no supermercado direto com a minha mãe, e eu estava com uma camiseta e uma calça bem largas, né? Por conta da dança, e porque eu gostava também. E o segurança ficou constantemente me olhando,
colocar os produtos dentro da sacola. Eu estava ali com a minha mãe, no caixa, colocando os produtos ali. Minha mãe perguntou, filha, você está vendo essa segurança te olhando? Eu falei, tô, mãe, ele está me olhando faz muito tempo. Então, eu não sei o que ele queria ver ali. Bom, então, por conta dessa junção de acontecimentos, eu decidi realmente entrar na luta, né? Então, vamos dizer assim, que o meu primeiro passo comigo mesma foi passar pela transição capilar. Então, de cabelo alisado, eu fui pro meu cabelo natural, meu cabelo crespo, e para mim isso foi um marco na minha vida. Eu passei por várias fases, então eu cortei, relaxei, cortei de novo, relaxei, ouvindo as pessoas, né? A família, querendo ou não, né, não achava o cabelo bonito, então foi muito dificultoso. Mas hoje, graças a Deus, eu estou com ele 100% crespo, natural. E depois dessa minha adolescência, chegando em 2014, aos meus 21 anos, eu entrei na faculdade de Direito pela UNAERP, uma universidade privada, e me formei em 2018, aos 25 anos. E essa idade, entre 25 e 44 anos, o IBGE também fez um levantamento em 2018 e ele constatou que o percentual de mulheres brancas com ensino superior completo é de 23,5% e o de mulheres negras ou pardas é de 10,4%. Mas uma boa notícia desse um novo censo de 2019 é que ele registrou que, pela primeira vez, os pretos e pardos representam mais da metade dos estudantes das universidades públicas, 50,3%. Enquanto nas universidades privadas, a minha experiência dentro da universidade, eu não senti nenhum preconceito explícito, mas o velado, né, eu sentia por parte de alguns alunos. Então, logo no primeiro ano, eu fui representante de sala. Na verdade, antes disso, como forma de integração, eu havia criado um grupo no Facebook, né, que chamava Unir esses novos colegas, né, e nós precisávamos de um representante. Foi então que um desses alunos falou, Marina, você criou o grupo do WhatsApp, a sua cara, você vai ser representante. Eu fiquei morrendo de medo, com receio de ter que conversar com aquelas 80 pessoas desconhecidas, né, mas eu fui com a cara e coragem. Teve a eleição, o pessoal aceitou, e aí eu fui representante no meu primeiro ano e terceiro ano de Direito, representante de sala. E aí, no meu terceiro ano, eu lembro que o coordenador do curso, ele falava de um tal de centro acadêmico do Direito, que estava desativado. Aí eu comecei a ir atrás, né? Eu comecei a criar muito interesse até para trazer atividades extracurriculares para nós, que faltava bastante. Eu via muitas coisas acontecendo, eu queria que aquilo acontecesse também na minha universidade, né? Então eu decidi me candidatar como presidente da chapa, comecei a catar os outros 11 alunos que precisavam, era para formar 12. Foi bem difícil, mas um foi ajudando o outro, a gente conseguiu, né? Então nós ganhamos as eleições e a partir daí realizávamos um evento atrás do outro, palestras, sarau, apresentação de dança, música, roda de conversa. E o mais marcante, com toda certeza, foi a primeira semana da Consciência Negra do Call-Out. Então, a gente fez essa primeira semana da Consciência Negra em homenagem a Luiz Gama, que foi o primeiro advogado negro, considerado advogado dos pobres e libertador dos negros. E foram 5 dias de evento, de manhã, de noite, para atender todos os públicos. Foi muito bacana. E de mulheres negras na universidade, eu via poucas alunas. Uma funcionária especial, a dona Maria, ela era profissional ali da limpeza e também algumas colegas dela ali. Então, só essas mulheres negras que eu vinha naquele ambiente privado. Inclusive, como centro acadêmico, a gente fez questão de fazer uma entrevista com ela e no final do ano ela foi homenageada pela minha turma. Agora eu vou mostrar uma fotinha dela. Dá pra ver? Tá sim. Essa é a Dona Maria. Deixa eu só voltar. Tá na câmera? Então,
presidente do centro acadêmico que eu comecei a ficar cada vez mais segura e a me imaginar como instrumento de comunicação, como voz, né, como palestrante. E deixa eu mostrar para vocês também fotos da turma da faculdade. Aqui é minha turma do Direito. Eu aqui na frente de novo, né? Algumas mulheres negras. Eu fico feliz, por um lado, que a turma é majoritariamente feminina, né? Muitas mulheres estão entrando em vários cursos, várias faculdades que antes eram consideradas faculdades para homens, mas nós estamos dominando tudo, isso é ótimo, né? Mas as mulheres negras, nós ainda somos em minoria. Aqui é a minha formatura. Minha avó, ela é costureira e eu fiz questão de comprar um tecido africano, mas com a loja aqui em Ribeirão, né? Ela fez um modelo bem diferente, assim, fora do padrão, e eu queria ficar desse jeito mesmo. Então, fiquei muito feliz esse dia. Aqui pega então, minha família, meus amigos. Deixa eu ver. E aqui eu separei uma foto da minha irmã. Minha irmã, ela é médica, ela é residente lá em Campinas, ela é médica da família, e aqui está a turma dos residentes. Desafio vocês a encontrar ela aqui no meio. Não é difícil, né? Bom, então, depois que eu me formei, passei no OAB no ano passado, eu enviei muitos currículos para os escritórios, eu participei de algumas entrevistas, não fui chamada em nenhum escritório, então eu resolvi abrir meu próprio escritório. E vale ressaltar também que tem um estudo interessante também, do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, que em 2009 eles fizeram um levantamento de que menos de 1% dos advogados são negros. E então, haja vista essa falta, eu fiquei muito à vontade, muito feliz quando eu fui para São Paulo, que lá teve um encontro de advogados negros, que foi a primeira jornada pela equidade racial. Vou mostrar a foto para vocês também. Aqui. Eu estou aqui no fundo. E todos aqui são advogados, advogadas, só algumas pessoas que não são. Se bem que foi maravilhoso, a gente discutiu bastante, levantou várias pautas. Bom, então, entrando propriamente no tema, o que é o feminismo negro? Né? Assim como a Sueli Carneiro diz, eu também entendo que o feminismo negro é como uma forma de nos educar para as relações étnico-raciais umas com as outras, mas, sobretudo, uma forma de trazer justiça e igualdade. E, então, por que desse recorte? Né? Porque o feminismo negro é um outro tipo de feminismo? Não, é o mesmo feminismo, só que existem uma pluralidade de mulheres, né? Diversidade de mulheres. Aqui no Brasil, em 1960, que começou o movimento feminista, que começou a ganhar força e as mulheres questionavam o seu papel dentro da sociedade, começaram a exigir direitos iguais aos dos homens e a pleitear seu direito de trabalhar e não apenas ficar em casa servindo seu marido. Porém, as mulheres negras, além de passarem por todas essas problemáticas, na verdade, elas não lutavam para trabalhar, porque elas já trabalhavam desde que nasceram. Né? Seja como pessoas escravizadas no engenho, na casa grande, como trabalhadoras nos quilombos, domésticas na casa dessas mulheres brancas e ricas, ou outra profissão subvalorizada que acontece até hoje. Né? Então, a luta das mulheres negras e é o direito de existir, de ser considerada humana, digna, cidadã, possuidora de direitos e deveres como qualquer outra pessoa. Então, esses movimentos feministas da época, a maioria as mulheres eram da classe média alta,
as pautas das mulheres negras não eram levadas em consideração, né? Então, elas não eram ouvidas e não eram vistas como mulheres detentoras de direitos. Então, precisava de um ativismo, um protagonismo das negras. Então, aqui no Brasil, em 1950, de mulheres negras, com muita inspiração no país, nos Estados Unidos. Então, trajetória, o feminismo negro não é uma luta nova, é uma luta histórica, antiga, não começou agora. E eu posso até dizer que ganhou mais força, está sendo mais comentada nos últimos anos, tanto em relação às políticas públicas, né, que visam erradicar as desigualdades, quanto em relação à estética negra. Então, hoje, nós encontramos produtos de beleza como cremes para o cabelo crespo, maquiagem com uma variação maior nas tonalidades, entre outras atualizações. E não é à toa que o número de pessoas negras autodeclaradas pretas ou pardas no IBGE aumentou, justamente porque a autoestima, a negritude, a identificação dessas pessoas apareceram, aumentaram também. E falando sobre as legislações, né, o nosso país passou por diversas legislações. Nós tínhamos o crime de vadiagem, que enquadrava desempregados que estavam na rua, enquadravam sambistas. Tínhamos também a criminalização da capoeira, que hoje é um patrimônio imaterial da cultura brasileira. Tínhamos também a criminalização do samba, né? E entre outros. Hoje, o país ele segue várias diretrizes, né, nacionais, internacionais, e instituiu leis e ações afirmativas que visam eliminar essas desigualdades raciais. Eu posso citar como exemplo para vocês a lei do racismo, a lei que obriga as redes de ensino a incluírem o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena do país, a criminalização da injúria racial, a lei de cotas, entre outras ações. Mas mesmo com essas legislações, nós, mulheres negras, ainda estamos em primeiro lugar no índice de violência doméstica no país, até pelo nosso histórico de hipersexualização, em primeiro lugar no índice de mortalidade materna por conta da violência obstétrica, que infelizmente acontece que pessoas profissionais acreditam que as mulheres negras são mais fortes, não são frágeis como outras, que também está errado falar que é frágil, mas que a mulher negra é mais forte, então ela não precisa de anestesia, não precisa de carinho, não precisa de cuidado. Né? Quando se fala em mulher pobre, então isso piora ainda mais. Inclusive, uma curiosidade, o Brasil ele já foi campeão em esterilizações no mundo. Infelizmente, o que aconteceu, né? Criaram em 1992 uma CPI da esterilização que verificou que muitas mulheres estavam sendo forçadamente esterilizadas. A maioria, mulheres negras e pobres, que o governo ali no parto fazia a esterilização delas. Elas só sabiam depois que tinham feito maquiaduras ou nem sabiam. E a justificativa deles era controle de natalidade, né? Mas quais pessoas que não poderiam nascer? Além disso, vale ressaltar que a população negra no geral, ela ainda está em primeiro lugar no índice de encarceramento, nas vítimas de violência policial, de assassinatos, né? A ONU, recentemente, ela lançou a campanha Vidas Negras, que mostra que a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no país. Bom, então, nós precisamos ir além dessas normas, além dessas legislações, e, de fato, mudar a consciência das pessoas e que essa consciência se transforme em ações. Né? E, para finalizar, eu tenho mais quanto tempo, Bárbara? Está acabando. A gente tem que deixar a Ju falar um pouquinho, né? Ah, tá. Para finalizar, por que a luta feminista e antirracista é uma luta de todos? Primeiro, por exemplo, se o racismo ainda existe, se ainda estamos sendo oprimidos e estamos em desvantagem social, é porque ainda existem opressores em vantagem social. Segundo, o racismo não é um problema dos negros. Então, não fomos nós que o criamos, é um problema criado pelos brancos. Então, as pessoas brancas também têm que discutir sobre sua branquitude, seus privilégios, sobre feminismo, classicismo, homofobia, transfobia, que a Ju vai poder falar melhor sobre isso,
entre outros temas que fazem parte das opressões e se responsabilizarem por isso. Mas também não adianta apenas o discurso, a reflexão, sem a prática. Essa reflexão ela precisa ser crítica. Né? Então, se você diz, eu não sou racista, eu sou contra o racismo, o machismo, mas o que você está fazendo para então combatê-los? Quais são suas ações? Você participa de palestra, compra livros, estimula a contratação de homens, mulheres, negras, transexuais na sua empresa? Né? Quando fazem uma piada preconceituosa perto de você, você ri, você fica em silêncio ou você responde? Então, fala-se muito também em escutativa. Então, o que significa? Quando uma pessoa te dizer, você está sendo machista, racista, ao invés de você já responder na defensiva, com agressividade ou desmerecimento daquela acusação, primeiro você tem que lembrar que aquilo não é uma disputa, não tem um ganhador. Então, se a pessoa se sentiu ofendida, ela quer que você escute ela, entenda e converse. Né? A Érica Maluminho, ela é a primeira transexual eleita deputada estadual de São Paulo, e ela diz, somos todos corresponsáveis pela sociedade que cultivamos. Então, nós temos que ter orgulho desses 55,8% da população brasileira que contribuiu e ainda contribui muito para a construção e evolução da nação, né? E é isso. Eu posso indicar depois ou por e-mail, vocês podem mandar perguntas por ali também pelo e-mail. Posso indicar alguns livros para vocês lerem e que eu tenho que ler também, assim como a coleção da Djamila Ribeiro, Feminismos Plurais, que trata sobre racismo estrutural, encarceramento em massa, interseccionalidade, lugar de fala, empoderamento. Em especial, indicar para vocês o pequeno manual antirracista. Né? Bom, então, vamos deixar agora o espaço para a Júlia, né? E eu agradeço a atenção e a presença de todos vocês. Se quiserem, podem me seguir no Facebook, no Instagram, Marina Camargo Advogada. E muito obrigada pela atenção. Obrigada a você, Marla. Mas a gente ainda vai abrir uma sessão para a galera perguntar, tirar dúvidas, interagir. Ju, você quer contar um pouquinho da sua trajetória? Tá. Como que foi para você? Como que você lida no dia a dia com o seu emprego, que é um cenário super dominado por homens? E fica à vontade para abrir o coração pra gente. Tá.